Amigo empresário, você sabia que a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde 2006, têm algumas vantagens nos processos licitatórios? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica comigo aqui que a gente vai já conversar sobre isso. Olá pessoal, eu sou o professor Humberto Quezado do Instituto Alto Desempenho. Hoje nós vamos falar de algumas vantagens, algumas posições favoráveis de que gozam as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas. Isso foi instituído na Lei Complementar 123/2006, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que também instituiu o Simples Nacional. Só um parênteses, o Simples Nacional também será objeto de um curso e de um vídeo aqui do canal do Instituto Alto Desempenho. Hoje o nosso foco é sobre uma parte dessa lei que institui aí uma série de vantagens para fomentar o acesso a mercados por parte dessas micro e pequenas empresas. Uma série de vantagens aí frente às grandes empresas que possam eventualmente tomar uma maior fatia do mercado. Pois bem, primeiro, para essa lei, a Lei Complementar número 123, ela define em seu artigo 3º o que são microempresas e empresas de pequeno porte. Vejamos aqui no caput. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966 do Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que 1. No caso da microempresa, perceba, microempresa, em cada ano calendário, a receita bruta igual ou inferior a R$360 mil, receita bruta anual. 2. No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a 360 mil até 4.800.000. Isso é receita bruta. Agora, o que é receita bruta para essa empresa e para quem não é contador, naturalmente? Receita bruta, no parágrafo 1º do artigo 3º, fala o seguinte, que considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput desse artigo, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado das operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Ou seja, a receita bruta ela é tudo aquilo que agrega valor na empresa, o ativo que entra naquele ano calendário na empresa. Para a microempresa, de acordo com o inciso 1º, até 360 mil ano. Para empresa de pequeno porte, entre 360 mil ano até 4.800.000 ano. Lembrando que o parágrafo 2º fala que essa receita bruta ela é proporcional. No caso do início de atividade no próprio ano calendário, o limite a que se refere o caput desse artigo será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido a atividade, inclusive as frações de meses. Ou seja, a empresa começou em março, abril, em junho, esse valor aí vai ser proporcional ao restante do ano calendário, inclusive frações de meses. O próximo ponto, que seria a parte do acesso aos mercados, é o nosso ponto principal da Lei Complementar 123. Ele fala que nas licitações será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, duas propostas iguais, vencedoras naquele certame licitatório, sendo uma delas oriunda de uma microempresa, a microempresa acaba logrando-se vencedora por ser microempresa e por obediência ao comando legal contido no caput do artigo 44. É um critério de desempate. E olha só a outra vantagem. O parágrafo 1º fala que entende-se por empate, nessas hipóteses, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Percebam, a proposta da microempresa pode ser inclusive 10% maior. Ela pode ser 10% superior à da
empresa vencedora, que ainda será considerada empate, cujo critério será resolvido pelo CAPT, né, por ser ela uma microempresa. Já na modalidade pregão, esse percentual vai só até 5% por força do parágrafo 2º, que diz o seguinte: na modalidade de pregão, o intervalo em percentual estabelecido no parágrafo 1º deste artigo será de até 5% superior ao melhor preço, ou seja, ela terá uma margem de até 5% maior e será considerado empate ainda, mesmo tendo um preço 5% maior no caso do pregão ou 10% maior no caso das outras modalidades. Outra vantagem interessantíssima é um tratamento diferenciado e simplificado dado às microempresas. Isso está previsto no artigo 47 dessa lei, CAPT, que fala: nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal, ou seja, todo mundo, né, todas as esferas governamentais, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Esse artigo, vocês podem perceber, o caput dele é bastante genérico, mas ele tem uma série de reflexos, entre a facilidade na apresentação de certidões necessárias ao certame licitatório, enfim, uma série de pequenas vantagens distribuídas por todo o capítulo 5 da Lei Complementar 123 e do decreto regulamentador, que nós veremos com maior profundidade no nosso curso específico. Por fim, a contratação exclusiva, entendo eu ser essa a maior ou uma das maiores vantagens aí para as micro e pequenas empresas. Está no artigo 48 da Lei Complementar número 123. Ele fala: para o cumprimento disposto no artigo 47, aquele que eu acabei de falar, desta lei, a administração pública, 1. Deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80 mil. Percebam que o inciso fala em deverá. Deverá torna o ato vinculado. O ato de adquirir, de promover a licitação, torna um ato vinculado, ou seja, estou vinculado à lei, não é discricionário meu. Se a contratação for de até R$80 mil, eu, administrador, tenho que contratar somente microempresas ou empresas de pequeno porte para obedecer esse comando legal. Se assim eu não fizer, essa licitação certamente vai cair em virtude de algum recurso administrativo ou judicial. Pois bem, a gente resumiu aqui três importantes vantagens aí das microempresas e empresas de pequeno porte na contratação para participar, né, enfim, contratação com o Estado. Existem várias outras, como eu já falei nesse vídeo, que nós aprofundaremos em um curso específico num momento posterior. No mais, vocês fiquem com os meus mais sinceros cumprimentos.